Olá, tudo bem? Eu me chamo João Martins, sou psicólogo clínico e tô aqui hoje para conversar um pouquinho mais com vocês sobre valores, tá? Mais especificamente usando um instrumento chamado Cards de Valores. Minha ideia aqui é principalmente apresentar a ferramenta, não tanto discorrer sobre o conceito de valores, né? Vou até trazer algumas referências a partir das quais vocês podem se aprofundar, mas principalmente o que eu quero é falar da ferramenta em si, tá? Então, o ideal é que antes de você assistir esse vídeo meu, que você já tenha alguma noção do que se trata, né? Do que quer dizer valores, né? Ou até mesmo de como esses valores estão relacionados à terapia de aceitação e compromisso, à flexibilidade psicológica. Alguma noção básica talvez vai te ajudar a entender um pouquinho melhor essa conversa de hoje, tá bem? Sem muita enrolação, eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela, onde eu fiz esse esqueminha. E na verdade é um esquemão, tá? Eu escrevi várias coisas aqui, mas só para eu não me perder no processo, né? Então, a gente está falando principalmente de uma abordagem terapêutica chamada ACT, ou ACT, né? Que é a terapia de aceitação e compromisso, né? Esses valores, eu diria que eles são estudados e estão presentes principalmente nessa abordagem terapêutica, apesar de que hoje, nas abordagens baseadas em evidências, em abordagens comportamentais contextuais e mesmo em outras abordagens, né, terapia cognitiva e outras perspectivas teóricas, a noção de valores acaba sendo presente, né? De uma certa forma, inclusive, a origem da concepção de valores remonta à filosofia, até perspectivas humanísticas, existenciais e coisas assim. Então, é algo bem profundo, mas que eu vou apresentar para vocês, ou essa conversa de hoje está baseada nos valores a partir da ideia da arte, tá? Então, a arte, ela é uma abordagem terapêutica transdiagnóstica, né? Que aborda a questão da experiência humana a partir principalmente da ideia de flexibilidade psicológica, né? Então, para a arte, ao longo da nossa vida, nós aprendemos formas de lidar com a nossa experiência que podem ser mais ou menos flexíveis, né? E que boa parte do sofrimento humano estaria associado justamente a essa inflexibilidade, né? E daí a terapia teria como proposta, dentre outras coisas, mas sobretudo, a promoção dessa flexibilidade psicológica, né? E essa flexibilidade psicológica, ela se apresentaria em diferentes dimensões da nossa experiência, né? Que a gente chama de diferentes dimensões psicológicas. Então, por exemplo, ela se apresentaria na dimensão dos nossos pensamentos, na dimensão dos nossos afetos, na dimensão do nosso self, ou seja, da forma como nós nos percebemos, nos identificamos, na dimensão da nossa atenção, na dimensão das nossas ações, né, nos nossos comportamentos observáveis e também na dimensão motivacional, né? Os valores, então, entrariam justamente nessa dimensão motivacional, como eu descrevi aqui, tá? E a ideia é que esses valores realmente direcionariam, né? Seria uma condição motivacional para as ações, né? Seria um pano de fundo, um background das nossas ações que poderiam nos aproximar ou não de uma vida significativa, de uma vida boa, de uma vida que vale a pena ser vivida, tá? Então, por um lado, a gente tem uma vida conectada com valores e por outro, a gente tem uma vida desconectada de valores, que normalmente é uma vida onde você vai perceber mais a inação surgindo nas ações ou mesmo a impulsividade e tudo mais, mas tudo isso diz respeito, dentre outras coisas, a ter claro ou não quais são esses valores para cada um de nós, né? Esses valores são subjetivos, são particulares, assim, são aprendidos ao longo da vida, através das nossas relações, através das nossas experiências, através da nossa cultura, mas são essencialmente pessoais, né? E muitas vezes as pessoas não têm totalmente
claro o que é importante para ela, o que é que elas valorizam, né? Qual é a maneira de se comportar que faz sentido para elas e tudo mais. Então, clarificar valores diz respeito basicamente a essa questão. Bom, e aí você pode estar perguntando assim, tá, mas onde é que eu entendo mais sobre valores, João? Já que você me disse agora há pouco também que aqui não é tanto da tua intenção explicar o conceito de valores, apesar de eu ter acabado de fazer isso um pouco. Mas o foco principal aqui vai ser esse instrumento, né, os cards. Eu anotei aqui, né, descrevi algumas referências das quais eu destacaria principalmente esse primeiro livro, né, que é da Jenna Lejeune, do Jason Loma, que é um livro bem novo, de 2019, e que fala só sobre valores, né? Então é um livro totalmente dedicado a esse lado, né? A essa parte da intervenção na terapia de aceitação e compromisso, né? Inclusive, nesse livro, é descrito como um dos procedimentos essa questão dos cards de valores, que é o que eu quero apresentar hoje mais profundamente, tá? Infelizmente, esse livro não está traduzido ainda para o português, mas você tem, na verdade, uma série de outras literaturas, né? Uma série de outras produções que já estão em português, né? Então, o livro, o Terapia de Aceitação e Compromisso, segunda edição, do Reis, Wilson, Strousel, né? No capítulo 11, você tem algo bem dedicado a valores. No livro TCC baseado em processos do Reis e Hoffman, você tem também o capítulo 25, dedicado a valores. Sendo sincero, não gosto muito desse capítulo, né? Acho ele um pouquinho fraco, superficial, né? Sugeriria que você fosse para uma literatura mais da arte mesmo, né? Mas pode ser uma introdução. Tem um artigo aqui também do Tiago Ferreira e colaboradores, né? Do o que são valores na clínica comportamental, né? Na clínica analítico-comportamental, que é também uma referência para mim bem importante, tá? E resumida e fundamentada em processos básicos. E alguns outros, né? Act Made Simple, Aprendendo a Act, o Liberated Mind, que é um livro mais novo do Stephen Hayes, né? E eu vou fazer também, na verdade eu já fiz, eu vou apenas deixar públicas algumas playlists com vídeos no YouTube, alguns vídeos em português e outros vídeos em inglês. Inclusive acho que eu vou fazer duas playlists, uma só com vídeos em português e outra só com vídeos em inglês. E aí vocês vão poder acessar isso aqui no meu canal mesmo, né? Talvez quando esse vídeo for pro ar, você já pode ir lá na minha aba de playlists que vai estar lá vídeos de outras pessoas, né, de outros colegas publicados aqui no YouTube falando sobre valores, tá bem? Mas aí só para não entrar sem nenhuma definição mesmo, né, eu resolvi escrever aqui, pegando a definição lá do artigo do Tiago. Então, valores são qualidades estáveis e abrangentes do comportamento, descritas pelo sujeito como regras do tipo aumento, que estabelecem função de reforço positivo para o seu próprio comportamento descrito. Né? Então, essa é uma descrição técnica, assim, né? Eu diria que provavelmente se você falar dessa forma para uma pessoa leiga, talvez ela não vai entender muito bem, né? Mas para uma pessoa que tem uma fundamentação já em análise do comportamento, algo similar, vai conseguir entender um pouquinho melhor do que se trata. E aqui abaixo eu escrevi como eu explicaria o que são valores para uma pessoa que não tem essa formação, né? Então, valores são características atribuídas à nossa forma de agir no mundo, ou seja, são rótulos, são descrições, são qualidades que a gente atribui à nossa maneira de se comportar, à nossa maneira de agir, que tornam as nossas ações autorreforçadoras e relacionadas a uma noção de vida significativa. Né? Então, é aquele tipo de ação que quando você tem, ainda que possa envolver uma diversidade de emoções, nem sempre quando a gente está agindo a partir dos nossos valores a gente tem sensações somente agradáveis, mas você, a partir da tua ação, venha essa noção de que
isso faz sentido, isso vale a pena, isso faz parte da pessoa que eu quero ser, isso é algo que eu faria novamente se fosse possível, ou se fosse necessário, ou que poderia fazer parte da minha maneira de agir na vida, dentro de uma vida que faça sentido, né? Então, basicamente isso. Então, agir conforme os seus valores é agir de forma próxima, né, de forma mais próxima, de forma que se aproxima ao comportamento da pessoa que você gostaria de ser, né? Assim como a pessoa que você gostaria de ser agiria, né? Então, é uma forma também de pensar é, sobre esses valores. Em termos estruturais, os valores muitas vezes vão aparecer como. Opa, peraí. Deixa eu ver se abri. Pronto. Vão aparecer como rótulos, assim, né? Então, por exemplo, curiosidade, aceitação, descoberta, encorajamento, poder, pragmatismo, prudência, liberdade, aventura, tá? Então, essas palavras a gente pode utilizar como valores. Não são as únicas, obviamente, não dá para sintetizar, não dá para escrever todos os valores numa folha, porque isso é impossível, mas basicamente qualquer tipo de coisa que se refira a uma qualidade de ação. Então, por exemplo, eu posso ter comportamentos que me conectem à ideia de organização, né? De ser uma pessoa organizada, ou de ser uma pessoa paciente, né? Ou de ter um comportamento aventuresco, né? Ou aventureiro, não sei. Ou, enfim, todos esses diferentes rótulos aqui acabam podendo ser utilizados no sentido de descrever as ações de uma pessoa, né? Isso, óbvio, arbitrariamente, né? Não existe nada intrínseco nessas descrições. É algo claramente verbal, simbólico, tudo bem? Então, vamos lá, voltando aqui. Outra coisa que eu queria comentar, antes mesmo de entrar no instrumento, né? Imaginando que alguns de vocês que estão chegando aqui, né, já têm uma formação prévia, já têm alguma noção do que se trata, né? É uma certa disputa, eu vou dizer assim, ou uma certa distinção que existe entre você fazer essa, né, fornecer ou mobilizar essa clarificação de valores através do uso de instrumentos e questionários, ou fazer essa clarificação de uma maneira mais experiencial, ou a partir da própria relação terapêutica ali, né, na interação com a pessoa mais direta, ou até mesmo usando o método de narrativas funcionais. É, Eu parto do princípio que tudo tem vantagens e desvantagens. Então, certamente vão existir alguns contextos em que uma coisa vai ser mais útil ou outra vai ser mais útil, tá? E também parto do princípio que quanto mais procedimentos a gente tiver acesso, ou seja, quanto mais formas diferentes a gente conhecer de mobilizar esses processos, mais fácil também vai ser para que a gente possa identificar o que faz mais sentido para o nosso estilo terapêutico, para as demandas que a pessoa está trazendo para a gente em terapia, tá? Então, minha ideia aqui não é que essa forma de clarificar valores usando os cards seja a forma definitiva, assim. Muito pelo contrário, existem atendimentos, por exemplo, que eu faço clarificação sem o uso dessa ferramenta, por exemplo, tá? Mas a ideia é que ela é sim uma ferramenta válida, interessante, né? Eu diria assim, apesar de ser algo um pouco mais estruturado, existem maneiras de adaptação e eu penso realmente em apresentá-la, né, de forma mais completa, de forma mais aprofundada, ah, que torna essa ferramenta muito menos rígida, muito menos monotética, assim, e muito mais sensível mesmo às variações que podem ter na experiência da pessoa, tá? Então, eu acho que essa, na verdade, é uma disputa que não precisa
a gente não precisa entrar tanto nela, assim, né? Talvez o que a gente deva combater é justamente a inflexibilidade, do tipo assim, eu só sei fazer isso, né? Porque aí provavelmente isso indica que a pessoa não está tão atenta ao processo de mudança clínica, né? Mas apenas ao procedimento, né? Então, pelo menos esse é o meu ponto de vista. E aí, algumas coisas que complementam, né, esse comentário, né? Eu diria que a tomada de decisão entre usar uma ferramenta como essa ou usar um procedimento de outro tipo, né, talvez menos estruturado, vai depender do estilo do terapeuta, da cultura e das características da pessoa, da demanda clínica específica, do contexto em que esse acompanhamento está acontecendo, do tempo que você tem de sessão, do nível de vínculo que você tem. Então, tem uma vastidão de coisas, né? Uma diversidade de coisas que precisam ser levadas em consideração. E o nosso foco sempre é no processo de mudança, né? E não existe topografia perfeita, não existe procedimento perfeito, né? É... Pessoalmente, né, eu disse agora há pouco que não costumo usar, ou pelo menos que não utilizo esse instrumento em todos os meus atendimentos, mas eu diria que eu utilizo na maioria, tá? Porque eu realmente acredito que é algo que facilita um pouco, até mesmo na própria compreensão da pessoa do que são valores, assim, né? É, a partir do momento que a gente dá exemplos, é, não no sentido que ela precise se fixar a um exemplo ou precise se fixar a algo que já está prescrito, mas às vezes dá para a pessoa modelar melhor, né? No sentido de ter um modelo a observar, assim, do tipo, isso é um valor, isso significa um valor, né? Então, eu acho que pode ter um pouquinho dessa função, normalmente até mesmo como uma introdução ao conceito, né? Na forma como eu trabalho, em geral, não sempre, né? A depender do contexto isso varia, mas eu tendo a começar talvez com coisas um pouco mais estruturadas como essa e vou gradualmente caminhando, né, com os atendimentos para coisas que sejam mais focados na relação terapêutica, mais focados em algo experiencial, né? É, basicamente é assim que eu costumo estruturar meus atendimentos, tá? E não estou aqui também querendo dizer que isso é o mais adequado, mas eu sinto realmente que isso é o que faz mais sentido para o meu estilo terapêutico. Pode ser que não faça sentido para todas as pessoas. Outra coisa que aí também vou considerar antes mesmo de começar a expressar sobre o instrumento, pessoal. Se nós vamos fazer essa análise dos valores para as ações ou das ações para os valores, né? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? É, se a gente vai partir de uma clarificação meio que desses valores, tipo, curiosidade, compaixão, comprometimento, diversão, liberdade e tudo mais. E a partir disso, vai para ações da pessoa, do tipo comportamentos que ela tenha ou que ela possa ter relacionado com esses valores, ou se a gente faz o caminho inverso, do tipo, pega quais são os comportamentos que essa pessoa talvez emita e associa a essa noção de vida significativa, ao que faz sentido para ela, ao que faz bem para ela, e a partir disso extraímos quais seriam os valores, né? Mais uma vez, essa é uma disputa que eu acho que não precisa ser uma coisa ou outra, né? As duas coisas podem acontecer. Em geral, eu diria que na minha forma de trabalhar, eu já estou avaliando valores desde o primeiro momento que a pessoa fala comigo, sim, né? Então, talvez no primeiro contato, antes mesmo da primeira sessão, a pessoa já dê indícios assim de coisas que são importantes para ela, né? Então, esse movimento das ações para os valores, ele é meio que contínuo, assim, né? Não precisa, a gente não precisa parar e ter uma conversa sobre valores para você começar a identificar os valores de uma pessoa, ainda que não necessariamente isso esteja sempre muito claro para ela, né? Então, é... é isso, né? Então foi basicamente isso que eu escrevi também.
E aí você, na prática, né, eu acho que no fluxo mesmo do acompanhamento, isso vai acontecer de ambos os lados, mas uma vez que a gente utiliza um instrumento um pouco mais estruturado como esse, é muito importante ter a visão do fluxo oposto, né? Ou seja, das coisas que você consegue notar nas ações da pessoa pelo efeito de desejabilidade social, né? Então, uma coisa que eu vou falar daqui a pouco é que quando se usa instrumentos estruturados, como escalas, como registros, como esse que é uma tabela, né? É, não dá para a gente se abster, né? Não dá para a gente compensar totalmente o fator de desejabilidade social, às vezes até mesmo de uma falta de autoconhecimento, de um medo de ser punido por assumir certos valores que a pessoa pode ter, né? Então, com isso, a ideia é que ah, as ações que a pessoa tem na vida prática dela possam servir também como um lastro, assim, né? Será que esses valores que a gente identificou a partir desse instrumento, será que eles fazem sentido mesmo para a vida dessa pessoa? Ou será que ela pode ter respondido isso aqui mais por uma facilidade ali qualquer do momento, né? Então, vamos dizer assim, essa via de mão dupla também pode nos auxiliar nessa avaliação, tá? Daí, mais coisas. Essas aqui eu não vou realmente me aprofundar, mas eu diria que são questões essenciais a se trabalhar quando se fala de valores na clínica. E muitas vezes também eu até prefiro tocar nessas questões. Obviamente, às vezes elas simplesmente emergem assim no discurso da pessoa, e aí é um ótimo momento para salientar isso, né? Para levar em consideração essas questões. Mas eu diria que vale a pena fazer isso, tocar nesses pontos antes mesmo de partir para essa clarificação mais estruturada, porque senão corre o risco mesmo de você ou da pessoa que tá sendo acompanhado junto a você, confundir muito as coisas, né? Então, é bem importante, eu diria que esteja já ciente, né? A diferença entre valores e objetivos, né? Isso muitas vezes precisa ser lembrado, precisa ser colocado em consideração, precisa ser enfatizado até na própria relação terapêutica, assim, do tipo, do que motiva a pessoa a estar em terapia, do que motiva a pessoa a ter certas ações e tudo mais, se são objetivos, se são valores, do quanto esses objetivos estão conectados a valores, ou do quanto esses objetivos estão relacionados a outras questões, né? Então essa questão de objetivos e valores eu acho que é legal de se colocar. A questão de dores e valores também, né? Então, de como muitas vezes experiências que a gente tem de sofrimento, de dor mesmo, de desconforto, podem estar intrinsecamente ligadas às coisas que são mais importantes para a gente na vida, né? E de que às vezes, inclusive, olhar para as nossas dores, olhar para os nossos desconfortos, para as nossas vulnerabilidades, pode ser uma forma muito muito inteligente, assim, e muito. Não só muito inteligente, assim, mas muito. Como é que eu diria assim? De mudança de perspectiva, né? De você poder olhar dores, desconfortos, ansiedade, medo, culpa, não como coisas que devem ser evitadas, mas talvez como coisas que estão, né? Como processos ou como eventos que estão diretamente associados às coisas que a gente mais valoriza, né? Então acho que esse também é um super ponto a ser considerado. A questão dos valores esperados socialmente, foi o que eu comentei agora há pouco, né? A ideia de que muitas vezes a gente pode não se sentir totalmente à vontade em abrir, verbalizar, né? Quais são nossos valores mais íntimos. Às vezes a gente realmente não vai sequer ter acesso a eles, né? A gente se convence de que nossos valores são somente aqueles que são desejados, sei lá, pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa comunidade, coisas assim. E aí o processo de terapia também pode servir no sentido de tornar isso mais claro, né?
E aí vem outra coisa, né? Óbvio que identificar isso sempre é muito sensível, você precisa olhar muito para o contexto, mas a partir de um instrumento como esse instrumento, né, de cards, que é mais estruturado, talvez seja até possível de identificar, né, a partir das respostas da pessoa, ah, o quão direcionado ao que é esperado socialmente essa resposta da pessoa pode ser, né? Do tipo, às vezes fica muito clara a disparidade entre o que a pessoa nomeia como seus valores e o que de fato parece fazer sentido pelas ações que ela toma, né? Ou pelo comportamento que ela tem, por aí vai. Então, esse é um ponto também. E outra coisa são os domínios de valores, né? Porque na verdade, né, tem essas duas questões. Quando a gente fala de valores mesmo, são as qualidades, né? Essas diversas qualidades que a gente pode atribuir à nossa maneira de se comportar. Porém, quando a gente fala de domínios de valores, o que a gente está falando é sobre áreas da vida em que esses valores podem estar presentes. Então, é do tipo trabalho, família, lazer, educação, relacionamento amoroso e coisas assim, né? Tem inclusive uma escala, que se eu não me engano é o VLQ, né? Acho que tá na segunda versão, VLQ2, que é uma escala de domínios de valores, né? Então é para a pessoa dizer quanto que essas áreas diferentes da vida são mais presentes, ou ele dedica mais tempo, ou dá mais importância, e por aí vai. E tem até um aspecto comparativo. Então, muitas vezes você faz do quanto cada coisa é importante para a pessoa e do quanto cada coisa esteve presente, por exemplo, na última semana. Enfim, tem várias formas de análise, mas às vezes isso também é uma noção importante e complementar, né? Então, além da simples clarificação dos valores, também clarificar quais domínios de valores que são mais presentes e que são mais valorizados pela pessoa, né? O que costuma aparecer, não o que costuma aparecer, né? Mas algo que às vezes aparece e é um sinal importante é, por exemplo, a pessoa que valoriza muito a experiência no contexto familiar, né? No domínio da família, da vida dele, mas que na prática está muito distante disso, né? Então você vê essa cisão, sei lá, a pessoa está muito mais vinculada, está muito mais dedicada a atividades de trabalho. E aí todas essas questões podem ser, enfim, podem ser pauta, podem ser importantes para o processo de mudança na psicoterapia, tá? Então, esses aqui são alguns tópicos, obviamente não todos, é bem possível que eu possa ter deixado passar alguma coisa, né? Mas pensando em clarificação de valores, não dá para a gente ir só pro, vamos pegar a tabela aqui e descobrir teus valores, né? É legal que isso venha contextualizado, né? E, se possível, de maneira experiencial também, né? A partir das coisas que a pessoa for trazendo, a partir das dificuldades que ela for relatando em terapia, muitas vezes a gente vai conseguindo puxar isso, porque é muito comum, assim, né? É muito comum que parte do sofrimento que as pessoas experimentam tenha a ver, por exemplo, com a pessoa ficar presa em um objetivo e se esquecer completamente do que faz sentido para ela, né? Ou pensando em dores e valores, nessa coisa de você entrar em evitação experiencial, né? Entrar na fuga das experiências subjetivas, emoções, pensamentos e tal, e por consequência disso começar a viver uma vida que não tem sabor de nada, assim, né? Então você se afastou das dores e se afastou da vida também, né? É, Então são pontos bem importantes antes de partir para uma clarificação. Tá? Então, que isso fique bem claro e que ninguém que esteja vendo esse vídeo vá só fazer a tabelinha com o pessoal e esquecer dessas partes, tá? Pelo amor de Deus. Vamos lá, deixa eu dar mais uma respiradinha aqui.
Esse é meu momento mindfulness, antes de eu passar para um outro tópico. Beleza, vamos lá. Então aqui, agora sim, já falando sobre o instrumento mesmo, né? Dos cards de valores. Nesses momentos que eu apresentei, agora há pouco, como flashes, assim, eu coloquei sempre esse instrumento no formato de planilha, tá? Mas a verdade é que eu só comecei a usar esse formato de planilha acho que em 2021, tá? Depois de uma aula que eu tive com o Kainan Gomes, ele mostrou essa forma de fazer esse instrumento e eu achei muito mais prático de como eu vinha fazendo, né? A forma como eu fazia era com uma lista, né? Uma lista de valores que talvez vocês já tenham visto em materiais do Russ Harris, né? Mas a verdade é então que esse material ele pode ser feito de diversas formas. Pode ser com a planilha no Excel. Eu faço assim tanto para os atendimentos online como para os atendimentos presenciais. Às vezes é um pouco ruim se a pessoa, por exemplo, estiver fazendo a sessão por celular, né? Então, como o compartilhamento de tela no celular fica muito pequeno, às vezes atrapalha um pouco isso, mas assim, existem formas de adaptar também. Ah, mas, pelo que eu sei, né, a forma inicial como esse instrumento foi apresentado é com cartões mesmo, né? Não por acaso que o nome é cards de valores, né? Então, você ter cartões impressos, e eu acho que inicialmente nesses cartões, até cartões com definições dos valores, não só os nomes dos valores, né? E que a pessoa ia meio que juntando em categorias, né? Que é basicamente o que é feito também na planilha. Eu vou falar, e eu vou comentar mais à frente, que essa questão de ter definições, eu acho, na verdade, uma desvantagem. Eu acho que deixar a palavra meio solta, meio livre, para a própria pessoa interpretar o significado, o que é que ela representa e tudo mais, pode ser útil também, tá? Então, mas isso aí, né, esse procedimento dessa forma, eu tenho certeza que ele já foi utilizado em pesquisas e tudo mais, né? Clarificação de valores é um tipo de processo de mudança clínica e esse procedimento de CARDS é um procedimento que ambos são baseados em evidências, né? Então, para além da aplicação na ACT, né, na terapia de aceitação e compromisso, esse procedimento e esse processo são utilizados como algo que tem boas evidências, né? Do tipo assim, tem uma comprovação robusta de que é algo que de fato influencia na experiência subjetiva, né, na qualidade de vida das pessoas. Né? Também existe a opção de aplicativo, tá? Eu nunca achei no iOS, mas no Android eu já achei que se você procurar values cards, né? Então, cards de valores em inglês, aparece um aplicativozinho. Muito simples e muito parecido com os cartões físicos, nesse sentido de ter definições e coisas assim. E tem essa opção de folha impressa também, que no caso o que eu usava era um instrumento do Russ Harris, que também tinha vários valores, tinha definições dos valores, e que aí a pessoa ia marcando neles. Então, por exemplo, botava letras, mas eu não lembro agora exatamente quais eram as letras. Eu acho que era N de não importante, Q de quite important, né, de tipo mais ou menos importante, e eu não lembro agora das letras, enfim, me embaralhei, mas letras diferentes para cada categoria. E aí no final das contas também fazia esse filtro do que é mais importante de tudo, né? De quais dos importantes são mais importantes. É, Então, são essas formas de apresentar.
A maneira via planilha, né, que é como eu uso, eu vou também disponibilizar a planilha, vou tentar deixar lá no meu Linktree para vocês poderem ter acesso, né? E se eu esquecer, pode mandar DM, pode falar aqui no YouTube também que eu respondo, tá? Vamos para o próximo ponto, que é o que considerar antes de começar, né? Então, quando você está mostrando mesmo o instrumento para a pessoa, o que é importante que ela saiba. E aí eu acho que eu vou até ficar num joguete aqui de mostrar um pouco lá e mostrar um pouco aqui o esquema. Mas vamos lá. Primeiro ponto é que presença é diferente de importância, né? Então, as categorias que estão aqui, deixa eu puxar mais para cá. As categorias que estão aqui, que são quatro, mais um pouquinho, são muito importante, importante, pouco importante e não importante, tá? Então aqui a gente está falando sempre de importância. E como eu disse, importância é diferente de presença. Isso quer dizer o quê? Às vezes, um valor pode ser muito importante para a pessoa, ela pode identificar aquele valor como muito importante, mas aquilo não está necessariamente tão presente na vida dela, tá? Então, do tipo, a pessoa que tem como um valor importante ou muito importante a calma, mas ao mesmo tempo, quando ela olha para a experiência de vida que ela tem tido, que ela tem levado, ela só tem vivido momentos mega estressantes, assim, e raivosos, e complicados, e coisas assim, né? Então, ao mesmo tempo, ela pode considerar a calma algo super importante, só que isso não está nem um pouco presente na vida dela. Isso, inclusive, pode ser um bom sinal de sofrimento psicológico, né? Do tipo assim, as coisas que são importantes para essa pessoa estão muito distantes da vida que ela tem levado, né? Ou até mesmo vamos dizer assim, um valor que se aprende com a falta, né? Do tipo, a, a experiência de calma, a experiência de tranquilidade está tão distante da vida dessa pessoa que é como se ela tivesse em privação dessa experiência, né? Pensando assim, não sei se esse termo se utiliza nesse nível arbitrário, acredito que não. Mas seria mais ou menos essa ideia. Então, presença e importância são coisas distintas. Nesse primeiro momento, a gente está avaliando principalmente a importância. Principalmente não, exclusivamente a importância, tá? Depois, né? Nós estamos avaliando os valores pessoais da pessoa, né? Pessoais da pessoa. E não o que ela gosta de encontrar em outras pessoas, né? Apesar de que essas duas coisas podem estar relacionadas. Então, por exemplo, a pessoa pode dizer assim: eu gosto muito de pessoas organizadas, eu gosto muito de pessoas gentis, eu gosto muito de pessoas que me tratam bem, por aí vai, etc. Tá? Mas isso é o que ela espera encontrar nas outras pessoas, ou o que ela gostaria, ou o que satisfaz ela quando ela vê em outras pessoas. Não necessariamente é aquilo que, quando está presente no comportamento dela, faz sentido para ela, ou é reforçador, né, para ela mesma e tudo mais. Então isso precisa ficar claro, né? Para que a pessoa não fique pensando no que é bom de maneira geral, assim, né? Mas como eu disse, às vezes isso está junto. Às vezes a pessoa, por exemplo, tem como valor a curiosidade, e quando ela tem a oportunidade de compartilhar isso com outras pessoas, aí a coisa fica melhor ainda, né? Normalmente é isso que acontece, né? A gente vive nossos valores bastante nas nossas interações com outras pessoas, né? É, Mas isso não é uma coisa absoluta, né? Então, às vezes, pode existir uma certa distinção aí. E outro ponto, né? Se tudo é importante, nada é importante. Então, não é raro também que quando as pessoas começam a categorizar, né? Deixa eu puxar para cá. Deixa eu dar um zoom out aqui que eu acho que vai ficar melhor. Pronto, tá dando para ver tudo. Talvez só o pessoal que tá assistindo no celular agora não vai ver nada, porque tá tudo curtinho. Mas a pessoa pode começar a falar: abertura é importante, aceitação é importante, amizade é importante, amor é importante, e aí vai. Importante, é importante, é importante, é importante, é importante. Pela quantidade de coisas que tem aqui, eu vou dizer que é
relativamente comum que as pessoas coloquem muitas coisas importante mesmo, tá? Mas aí a gente tem que ter cuidado e atenção, porque se ficar tudo numa categoria, ou se ficar muita coisa, ficar muito acumulado numa categoria só, por exemplo, importante, isso pode indicar uma dificuldade de ter clareza dos valores a partir desse tipo de metodologia, né? E aí talvez fosse o caso realmente de usar outras estratégias, tá? Porque talvez nesse nível simplesmente de selecionar e rotular, né, e categorizar esses valores, essa pessoa possa ter mais dificuldade, né? Então, isso pode inclusive implicar mesmo numa falta de clareza, porque a pessoa acha que tudo é importante do mesmo tanto, assim, né? Tipo, não tem gradação, não tem nível nessas coisas. E isso pode ter algumas implicações, né? Como coloquei aqui, se tudo é importante, nada é importante, né? Outra coisa, né? Para além de informar valores importantes, podemos notar como é para a pessoa elaborar os próprios valores. Então, a ideia é que ao longo do processo de clarificar valores a partir desse instrumento, a gente tem um meta-processo acontecendo, ou pelo menos a gente, enquanto terapeuta, deve ficar bem atento a isso, que é como é que a pessoa responde quando ela é colocada nessa situação de ter que olhar para os próprios valores, assim. Do tipo assim, do que é que ela fala? É fácil para ela fazer isso? É difícil? Ela cita experiências dela? Ela cita outras pessoas? Enfim, ela fala que é complicado? Ela sinaliza para você algum tipo, ela pede muita ajuda, né? Todas essas informações podem trazer pistas assim de coisas que depois podem ser melhores para exploradas, né, durante o processo terapêutico, assim, né? Todas essas coisas podem estar relacionadas a outras coisas que, sei lá, impliquem na história de vida da pessoa, nas demandas dela e por aí vai. Então, além do simples ato de usar o procedimento, é legal que a gente possa observar como é para essa pessoa estar passando por esse procedimento, né? Mais coisas, vamos lá. Não existem definições prévias para as palavras, né? Então, aqui não tem definição prévia nenhuma, né? Então, não tem uma descrição do que é que significa devoção, por exemplo, ou o que é que significa expressividade, né? E, inclusive, tem muitas palavras aqui que as pessoas às vezes vão colocar como sinônimos mesmo, ou coisas interrelacionadas, ou como coisas que estão dentro de outras coisas, né? Então, por exemplo, a pessoa pode dizer que expressividade, que está aqui, e assertividade são duas coisas parecidas, assim, né? São duas coisas que estão meio. Uma coisa depende da outra, talvez. Ou reciprocidade e respeito, será que é a mesma coisa? Será que não? Né? Ou liberdade e autonomia, né? Cadê a autonomia? Autonomia, enfim, tem várias coisas aqui que na verdade, dependendo da definição que você atribui, são meio que sobrepostas, tá? E eu não vejo isso como um problema, porque no final das contas a gente não está tão atento às palavras e nem mesmo às definições, assim, né? Mas a gente está tentando ajudar a pessoa a dar rótulos, né? Dar formas de descrever a própria experiência. Então, se a própria experiência da pessoa for descrita uma mesma experiência, né? Uma mesma, um mesmo valor for descrito com 4 palavras, por exemplo, liberdade, autonomia, independência e. Deixa eu ver uma outra aqui que tem a ver. E autenticidade, né? E ela pode dizer assim: olha, essas 4 coisas para mim, elas estão tão juntas que é quase como se fosse a mesma coisa. E pode ser mesmo, tá? Talvez todas essas palavras ela use para descrever o mesmo processo motivacional que ela tem, né? Um mesmo valor, na verdade, né? Diferentes palavras para um mesmo valor. Então, isso é algo que eu gosto do fato de não ter definições, né? Porque a pessoa me pergunta, João, o que é que significa aceitação? Aí eu devolvo a pergunta para ela, o que é que você acha que significa? Né? Se eu te perguntasse agora, me dá a primeira definição de aceitação que te vinha à mente, qual que é?
e ela provavelmente vai ter uma, né? E aí a gente segue com essa definição, tá? Mais pro final, nas coisas que normalmente eu faço no final desse processo de clarificação, eu também vou mostrar uma coisa que eu acho bem interessante, que volta para essa coisa do atribuir um significado, atribuir uma definição para esses valores, tá? Mas isso eu vou deixar para o final. É, Normalmente, eu só dou uma definição quando é uma palavra que realmente as pessoas não conhecem. Então, por exemplo, algumas pessoas na minha prática, por exemplo, já desconheceram a palavra assertividade ou a palavra pragmatismo. São palavras meio um pouco menos presentes no nosso vocabulário, né? Então, nesses casos, aí sim você pode dar uma definição para ela, né? Do tipo, é mais ou menos isso, assim, né? E às vezes com uma definição simples a pessoa já pega o que significa, ou um sinônimo, né? Já é suficiente para isso. Vamos lá, que mais? Tá, tá, tá. Sim. Então, o último ponto aqui, né, é a atenção ao queria que isso fosse importante para mim, né? É algo que às vezes eu escuto assim, quando eu tô fazendo essa clarificação mais estruturada com as pessoas, né? A pessoa chega para mim e fala assim: "Ó, João, para ser sincero, organização não é uma coisa que é muito importante para mim, não. Eu colocaria ali como pouco importante ou como não importante, né? Então eu colocaria ali nesses níveis mais de cá. Mas eu queria que isso fosse mais importante para mim. Isso pode salientar algumas coisas, né? Aí dá para explorar bem, do tipo assim, o que é que te leva a achar, né? Ou como é que você acha que seria a tua vida se isso fosse mais importante para você? Ou em que momento você acha que isso passou a se tornar algo que você gostaria de se aproximar mais, né? E coisas assim. Por quê? Isso pode revelar também algumas coisas, né? Às vezes tem aspectos de regras mesmo, né? Do tipo, as pessoas precisam ser tal coisa, ou eu preciso ser tal coisa, né? Ou o próprio aspecto de desejabilidade social e por aí vai. E às vezes também uma necessidade de desenvolver habilidades. Às vezes, pensando nesse caso da organização, realmente se a pessoa tivesse estratégias de se organizar melhor, a vida dela seria mais tranquila. Talvez ela conseguiria até mesmo com mais facilidade se aproximar dos outros valores que também são importantes para ela e por aí vai. Então isso precisa ser atentado, assim, né? Precisa ser levado em consideração. É uma questão que quando surge eu sempre tento dar um destaque especial a ela, assim, porque algumas coisas podem vir em torno dela. Tudo bem? Vamos lá, vamos lá. Agora sim, durante a execução, né? Então, qual que é a instrução, né? Então, basicamente você vai chegar para a pessoa, né? Enfim, já vai ter conversado sobre todas essas outras coisas que eu comentei. E esse instrumento basicamente vai fazer com que a gente categorize diferentes exemplos de valores e que a gente pode adicionar também outras palavras, né? Então tem as interrogações aqui no sentido de que a gente pode colocar nessa lista valores que não estavam aqui previamente, né? E a ideia é que a gente possa ir um por um, em ordem alfabética ou na ordem que a pessoa preferir, né? Tem algumas pessoas que eu já acompanhei que já vão colocando logo direto, isso aqui é muito importante, bota logo para lá. Tudo bem, não tem problema, né? É... Mas em geral na ordem alfabética mesmo. Então, um por um. Abertura, para onde é que a gente coloca? É importante? É pouco importante? É importante? É muito importante? E aí a pessoa vai botando, tá? Você especifica que no muito importante a gente tem uma limitação, tá? Alguns autores falam de 10 aqui, 10 como o máximo para o muito importante. Eu gosto de restringir mais ainda. Eu faço com 6, tá? Tem 6 aqui? Um, dois, três. Tem 6. Né? Então eu faço com 6. Mas muito naquele esquema também de que a pessoa pode colapsar, pode aglutinar
valores que ela entenda que são muito entrelaçados, né? Então é algo que costuma acontecer frequentemente, assim, que a pessoa acabe extrapolando esse número de seis, mas no momento que ela extrapola, às vezes alguns deles já são meio sinônimos, assim, do tipo, a pessoa botou já, é, sei lá, diversão e prazer, por exemplo, né? E aí, obviamente, que isso nunca é diretivo, tá? Do tipo, não é que eu chego pra pessoa e diz assim, ó, diversão e prazer é muito parecido, tu não quer juntar, não? Não, não é assim, não. Mas eu falo genericamente, abertamente, do tipo, olha, tem alguns valores que às vezes são tão parecidos, tão próximos, tão relacionados, que a gente pode pensar eles quase como sendo uma coisa só. Nesse caso, né, do que a gente fez até agora, né, pensando em algo que já tivesse sido feito, sei lá, até a metade ou até o final, tem algo que você acha que se relaciona, né? Então, é mais ou menos essa a instrução, tá? Então, tem seis aqui como máximo. Como eu coloquei aqui no Miro, né? No primeiro tópico, né? Seis é um número arbitrário, né? Então, por que seis? Porque, porque eu quis, assim, basicamente, né? Não tem um determinante tão grande para isso, não. Eu trabalho com seis, eu sinto que funciona bem com seis, né? Mas como eu disse, eu já vi também pessoas fazendo com 10, né? É, diversidade implica inflexibilidade, né? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Justamente que, às vezes, se a pessoa colocou seis valores, mas esses seis valores dizem respeito à mesma coisa, por exemplo, são todos valores que você olha assim, estão de alguma forma relacionados a trabalho, ou estão de alguma forma relacionados todos eles a cuidado familiar, ou estão de alguma forma relacionados todos eles a relacionamentos afetivos e coisas assim, isso pode ser atentado também, né? Porque muitas vezes pode implicar que a pessoa só considerou um determinado domínio da vida dela, né? Ou de fato só tem um domínio ou poucos domínios da vida dela estão sendo relevantes naquele momento para isso que ela tem considerado, né? Então a ideia, né? Eu diria assim, talvez eu esteja fazendo uma extrapolação aqui, né? Mas eu imaginaria uma relação com valores mais saudável no ponto em que são valores mais diversos, né? Não necessariamente diversos no sentido de que um não tem nada a ver com o outro, mas diversos no sentido que eles dão conta de algo mais abrangente na experiência da pessoa, né? Que mais? Que mais? Vamos lá. Estamos em busca das qualidades de ação, que são representadas pelas palavras e não pelas palavras em si, né? Então isso também entra um pouco nessa coisa de poder aglutinar palavras, ou às vezes a pessoa fica muito fixada mesmo na definição de palavras, né? Já atendi algumas pessoas que falavam assim: tá, mas eu quero entender qual é a diferença entre autonomia e liberdade para eu saber qual das duas eu coloco no muito importante. Não precisa entrar tanto nessa pira, não, tá? Do tipo, se não tiver uma diferença muito clara e aparente, você pode simplesmente assumir que as duas coisas são interrelacionadas e que se referem a um valor só, tá? Pelo menos eu entendo dessa maneira, tá? Porque nesse ponto as definições são menos importantes, né? O que a gente está buscando acessar são os valores, são o que motiva a vida dessa pessoa, o que faz a vida dessa pessoa ganhar um sentido ou valer a pena, tá bom? Ah, que mais? Que mais, né? Grupos de palavras com o mesmo valor, já comentei, é basicamente isso, né? Pausas para refletir e reorganizar e adicionar novas palavras, né? As pausas é mais ou menos assim, sempre que termina um bloco, tipo assim, foi a primeira coluna, eu dou uma pausazinha, a pessoa já vai ter preenchido. Vamos até fazer um exemplo aqui, né? Então, fazer meu na doida, qualquer coisa eu corto essa parte e deixo só o já feito no YouTube. Então, talvez tenha um corte agora. Vou botar abertura importante, abertura importante, aceitação importante, amizade pouco importante, amor pouco importante, assertividade muito importante, autenticidade importante, autoconhecimento importante, autocontrole pouco importante, autocuidado importante, autodesenvolvimento importante, autonomia, aventura, beleza, verdade,
coragem, criatividade. Pronto. Então vamos supor, eu acho que eu vou dar uma acelerada nessa parte aí. Então, vamos supor que você fez o primeiro bloco e o resultado foi mais ou menos esse, tá? Eu fui colocando meio aleatoriamente, mas pensando num padrão de pessoa, assim, tá? Então, é, nesse ponto teria chegado mais ou menos assim. Isso, assim, tô, tô dizendo também que é possível resultados muito diferentes desse, tá? Tipo, é possível que a pessoa faça tudo aqui e coloque nenhum no não importante, né? Já aconteceu algumas vezes. Ou que a pessoa termine a primeira coluna e no final da primeira coluna já tá com isso aqui cheio, tá? É, mas aí tem essa pausa para reflexão. Essa pausa para reflexão quer dizer basicamente o quê? Tá, dá uma olhada em como tá isso aqui, né? Dá uma olhada em como tá isso aqui agora e me fala, tem algo que você gostaria de reposicionar? Tem algo que você gostaria de mudar? Aí a pessoa vai me dizer assim, ah, eu acho que talvez a conformidade, eu acho que eu vou colocar como pouco importante. Ok, tá, beleza. E eu acho que eu vou colocar também o autoconhecimento como muito importante. Tá, beleza, tudo bem, tranquilo. Outra coisa que pode ser feita, né? Pensando nessa coisa de aglutinação de palavras. Será que nesse ponto já tem alguma coisa relacionada à assertividade, a conhecimento, a autoconhecimento que poderia ser unida, né? Ou algo que poderia ser aglutinado aqui? A pessoa olha assim, tipo, eu acho que talvez o conhecimento e o autoconhecimento possam ter muita relação entre eles, assim, né? Afinal de contas é tudo conhecimento, só que um é conhecimento sem ser alto e outro é o conhecimento alto. E aí a pessoa pode dizer que tá, tudo bem, talvez essa experiência de conhecimento seja um processo bem interconectado. E a gente poderia dizer isso assim, tá? Então, conhecimento e autoconhecimento dizem respeito ao mesmo processo, né? Ao mesmo valor. São duas coisas que estão unidas, né? Ou não, né? Ou não. Não seria obrigatório fazer essa relação. Talvez, para a experiência dessa pessoa hipotética que eu estou criando agora, isso faça sentido, tá? Então, seria mais ou menos isso. E aí, como eu disse, fazer para cada um desses, no final de cada um dessas colunas, ter essa pausa para reavaliar, reposicionar, adicionar outras palavras, né? Mas a pessoa poderia chegar nesse ponto aqui, por exemplo, e dizer assim: olha, essa questão da assertividade, para mim faz sentido, realmente é algo muito importante, mas essa não seria a palavra que eu usaria para descrever. Eu preferiria descrever isso como eficácia comunicativa, tá? Mais do que assertividade, eu acho que a palavra que melhor define é eficácia comunicativa. Do tipo um sinônimo, mas que para a experiência da pessoa faz mais sentido, sei lá, pela vida, pelas crenças dela, qualquer coisa assim, né? E aí a gente pode colocar aqui eficácia, eficácia, eficácia comunicativa. Tá. E aí talvez a pessoa até diga, e relacionado a essa eficácia comunicativa tá expressividade, tá, enfim, outras coisas e por aí vai. E aí você vai, enfim, vai explorando melhor para ter uma melhor aproximação do que é que quer dizer isso exatamente, né? Não no sentido de descrição, mas de palavras associadas, né? De, de nomes de valores associados. Então, poderia ser mais ou menos assim. É, Beleza, deixa eu voltar para o Miro para ver outros pontos que podem ser comentados. Tá, então adicionar novas palavras e pausas para. Pronto, foi basicamente o que eu comentei agora, né? Eu acho que para ficar melhor, eu vou terminar aqui a clarificação. Mais uma vez eu vou dar aquela acelerada no vídeo, tá? E dessa vez eu vou fazer bem aleatório mesmo, só para
só para ter preenchido isso, tá bem? Então vamos lá. Vou colocar aqui essas coisas evocadas, óbvio que não seria assim, na vida real, lembrando, não se esqueça. Vamos dizer que espontaneidade vem pra cá. Vamos dizer que pragmatismo, talvez. Vamos dizer que liberdade também. E as pessoas vão botar aqui. Ok. Liberdade. Pronto, então vamos supor que no final das contas ficou isso aqui, tá? Esse aqui foi o resultado final. Esses aqui de baixo, na verdade, eles estão relacionados ainda aqui ao que é importante. Eu fiz algo que eu costumo visualizar quando eu estou aplicando esse tipo de instrumento, que é normalmente fica mais coisa no importante mesmo. São todas palavras que de alguma forma costumam estar relacionadas a uma experiência de vida agradável, né? Algumas delas só que fogem disso, mas acaba entrando nessa dinâmica. E aí, no final das contas, ficaram essas 6 aqui, né? Como muito importantes que a pessoa colocou. Seria o que ela chamou de eficácia comunicativa, conhecimento, autoconhecimento, espontaneidade, pragmatismo, liberdade e humildade. Beleza, tá massa. E aí, mais um momento para pausa, mais um momento para reflexão. Vamos dizer que a pessoa chega na conclusão de que pragmatismo e eficácia comunicativa é algo muito relacionado, assim. Então, dizendo respeito, na verdade, a mesma dinâmica. Tudo bem, juntamos os dois. E aí, com isso, inclusive, abre espaço para mais coisas aqui. Faz sentido colocar mais coisas? Se fizer sentido para a pessoa, tudo bem. Se não, não vejo problema também de ficar com 5, né? O único problema talvez seja aquela questão de restringir a diversidade, né? E aí poderia ser interessante pensar, tá, ainda que não fique como muito importante, né? Mas dos que você colocou aqui como importante, qual que estaria mais próximo de subir de nível, né? Só para completar, né? Só para ter essa coisa. Mas se também for para ficar com 5, não precisa forçar, eu diria, né? E vamos supor que nesse caso a pessoa subiu aqui o. Vamos ver algo mais ou menos coerente. O humor, por exemplo, tá? Então o humor subiu aqui. E aí vai. Então ficou mais ou menos esse resultado aqui, tá? Com isso mais ou menos definido, aí a gente tem várias coisas que podemos fazer, tá? E aí entra o próximo bloco, que é a os pontos a considerar no final, né, finalizando a execução, tá? Então, vamos lá. Primeiro, é essa noção de representação global, né? Então, você vai lá para os valores. Deixa eu deixar isso mais ao centro. Ok, assim. Então, você vai lá para os mais importantes, né? E aí você pede para a pessoa observá-los um pouco, né? Observar qual foi o resultado final e ver se isso faz sentido, assim, se isso realmente dá conta da experiência dela de maneira mais abrangente, né? Perceber se isso é uma dinâmica mais global da experiência dela, né? Então é isso que quer dizer. Se de fato esses 6 valores resumem as coisas que são importantes para ela, né? Então, se isso é representativo, assim, né? Se esse resultado, se essa fotografia final ela é representativa do que a pessoa de fato considera que é muito importante para a vida dela. Agora sim, né? Falar um pouco sobre presença. Então aqui a gente já pode puxar algumas coisas do tipo assim, tá? Essas 6 coisas eu tô entendendo que são muito importantes para você, né? Dentro dessas diversas palavras que tinham aqui e inclusive outras palavras que você poderia adicionar, no final ficaram essas 6, né? Ou essas 6 ideias representadas algumas por mais de uma palavra. E poderiam ter 3 palavras, e poderiam ter 4 palavras representando a mesma ideia, tá? Tem só algumas, mas lembrem-se disso, né? Na forma como eu tenho feito esse instrumento. Tá, e aí, nesse momento, na tua vida, o que é que tá
mais presente, assim? Dessas 6 coisas, o que é que você nota que está mais próximo, assim, quando você está vivendo hoje, né, na tua rotina, no teu dia a dia, o que é que está mais presente? Aí a pessoa vai dizer, por exemplo, eu sinto que o que está mais presente é o humor. Eu sou uma pessoa bem-humorada o tempo todo dia eu rio, todo mundo me conhece como uma pessoa que tira brincadeira com todo mundo me conhece como uma pessoa que tá sempre bem, né? Que leva tudo na esportiva e por aí vai. Tá, beleza, massa, ótimo. E qual é o valor que está menos presente, né? Como eu disse, agora a gente olha um pouquinho para a presença só para ver essa coisa mesmo, avaliar aquela coisa lá do início de que nem tudo que é importante está tão presente assim. E aí a pessoa pode dizer assim, olha, para mim a liberdade está bem longe. Na verdade, eu estou vivendo uma vida que eu estou me sentindo completamente preso a alguma coisa, sei lá, completamente preso ao meu trabalho, ou completamente preso a um relacionamento que eu não queria estar. Na verdade, eu queria estar vivendo de forma diferente, né? Ou ainda que às vezes eu escolha as coisas, eu sinto que eu não estou escolhendo no final das contas. Então, você pode ter ideias mais ou menos como essa, e aí isso sim passa a ser um foco importante, assim, né? Porque uma vez que esse valor está um pouco mais clarificado, talvez seja um pouco mais fácil também de entender parte do sofrimento dessa pessoa pela desconexão com esse valor, né? Outras coisas, né? Ranking imediato, né? O que é que seria isso? Seria basicamente isso que está aqui do lado, né? Que é a gente pensar assim, tá, ainda falando, agora voltando a falar de importância mais uma vez, né? Não mais de presença, né? Apesar de que essa questão da presença também pode ser meio que num rankingzinho. Ah, então a ideia é mais ou menos assim. Tá, se eu te perguntar agora, nesse momento, agora que a gente tá conversando, se fosse para te pedir os top 3 mais importantes, assim, qual é o mais importante agora, o segundo mais importante e o terceiro mais importante, né? Isso eu diria que é bem mais variável, bem menos estável, né? Esse rankingzinho de importância ele é bem menos estável do que a dinâmica dos valores em si, né? A ideia é que os valores sejam bem mais estáveis ao longo da experiência de vida da pessoa, mas essa coisa do que é que está em ênfase a cada momento é muito dinâmico, né? No mesmo dia você pode ter isso variando inúmeras vezes, tem inclusive algumas metáforas da arte que falam sobre isso, assim, né? Às vezes é como se esses valores fossem como faces de um dado, assim, né? E é até bom porque são 6, né? Então, às vezes uma face está virada para você, ou seja, ela está mais visível, mas a outra continua lá, só está por trás, né? Está na face oposta do dado. Metáforazinha, às vezes, meio chatinha de pegar para algumas pessoas que têm dificuldade, mas a ideia de que tudo está presente, ainda que nem sempre tudo esteja com a mesma ênfase, né? Depois, vamos lá, né? Se afastar da ideia de uma clarificação absoluta, perceber que o desfecho, perceber o desfecho como um primeiro passo ou um passo a mais na clarificação e direcionamento a uma vida conectada a valores, né? Então, isso pode ser um risco tanto para o terapeuta como para a pessoa achar que, pronto, eu fiz esse instrumento aqui, eu tenho meus valores clarificados e nunca mais vou precisar clarificar meus valores porque vão ser esses aqui para sempre. E definitivamente não é assim, né? Volto a dizer que a gente tem o efeito de desejabilidade social, que não pode ser excluído de um instrumento como esse, várias questões de, enfim, sazonalidade, experiências assim, e ainda que os valores sejam estáveis ao longo da vida, eles também podem mudar a partir de novas experiências, a partir de novas vivências e coisas assim. Então, não dá para a gente achar que acaba aqui, né? Esse é mais um passo ou um primeiro passo na direção de ter mais clareza sobre os valores e talvez na direção também de viver uma vida conectada a esses valores, mas não é o ponto final, não é de, tudo bem, descobri o que é que faltava, agora vai dar tudo certo. A gente sabe que na arte nunca é assim, né? Então, é...
levar isso em consideração também, né? Eu, inclusive, já tive a oportunidade de fazer esse mesmo instrumento com algumas pessoas que eu atendo há mais tempo e fazer, por exemplo, esse mesmo instrumento num espaço, por exemplo, de um ano e meio de diferença e dar coisas diferentes, assim, né? Mas, pelo menos até o momento que eu fiz, nunca deu algo completamente distinto, né? Sempre teve alguma relação do tipo assim, sei lá, três dos valores que se mantiveram em muito importante. Mas às vezes acontece de algo que estava no não importante pular para o muito importante, né? Do tipo assim, a pessoa tinha o autocuidado lá no não importante. E aí passa um ano e meio de terapia e daqui a pouco o autocuidado está no muito importante. Né? O que aconteceu aí? Também é algo que é possível de se fazer, né? Replicar esse mesmo instrumento com um espaço de tempo um pouco mais longo. E outra coisa que dá para fazer também, né, são tomadas de perspectiva, né? E são tomadas de perspectiva muito diversas, né? Muito variadas que a gente pode fazer a partir do resultado desse instrumento, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar coisas como ah, se você. Um pouco daquela coisa da metáfora do funeral, mas de forma um pouquinho condensada, né? Tipo assim, se você pudesse se imaginar daqui a 30 anos, né? Daqui a, sei lá, dependendo da idade da pessoa, aí você usa um período de tempo diferente, assim, né? Que seja mais adequado também a, a pessoa. Então, se você pudesse imaginar daqui a algum tempo na tua vida, né? Um tempo mais longo, que valores você acha que seriam imprescindíveis, assim, ou que você gostaria que estivessem mais presentes no sentido de você ter uma vida boa, uma vida que talvez vá fazer sentido para você, né? Ou que valores desses seis você sente que podem ter relação com pessoas específicas da tua vida, né? Do tipo, tá, tem algum desses valores que você encontra mais facilmente a relação dele com, sei lá, um membro da tua família, teu pai, tua mãe, um irmão, um tio, ou uma pessoa que você admira, né? Ou alguma situação específica na tua vida te fez evidenciar mais algum desses valores, né? Então, a partir disso, você pode também ter uma forma de explorar eventos relevantes da história de vida da pessoa, às vezes até mesmo padrão matricial mesmo, do tipo, esses valores sempre foram teus valores, assim, ou em algum momento você já valorizou outras coisas, em algum momento outros valores estavam mais em evidência do que agora, e por aí vai. Outras coisas. Olha, se você não precisasse agradar a ninguém, se você já tivesse assim de antemão o apoio, a consideração e o respeito de todas as pessoas, quais seriam os valores mais importantes para você? Né? Então, do tipo, pensando se a gente pudesse desligar um pouquinho esse aspecto de seguir o que as outras pessoas querem ou viver a partir do que as pessoas exigem, assim, né? Que vida que você estaria vivendo? Então, várias coisas dessa que poderiam entrar justamente como tomada de perspectiva, né? Do tipo, olhar para essas mesmas características a partir de ângulos diferentes e tentando entender realmente o quanto que isso é relevante ou não até, né? Para a vida dessa pessoa, beleza? Eu espero que tenha dado para entender a aplicação, mas eu tô vendo aqui que talvez, se não tiver ficado muito claro, uma coisa que eu posso fazer depois é um roleplay. Eu convido alguém para clarificar os valores da pessoa numa gravação futura, tá? Não vai ser hoje, mas qualquer coisa vocês me sinalizam aí. Ainda tem mais coisa, né? Vamos lá, próximo ponto. Mas tá acabando, tá? Não se preocupa, não. Eu espero que você esteja assistindo em 2x ou, ou que você esteja assistindo em parcelas, porque já vai em 1h20 de gravação, mas ainda vai ter uns cortes. Acho que vai dar 1 hora mais ou menos. Bom,
Pós-execução, né? O que é que a gente faz com isso, então? Qual que é o ponto qual que é o ponto a chegar, né? Uma vez que você fez esse procedimento, em geral, esse procedimento ele vai tomar ou uma sessão quase toda, ou uma sessão toda mesmo, tá? E às vezes até mais de uma sessão, tá? Como eu não, assim, em geral, eu não sou tanto de pegar uma sessão e fazer o instrumento na sessão inteira, né? Sempre a gente tem algum momento para refletir mais sobre a semana, sobre as experiências da pessoa, né? Nunca fica muito centrado num instrumento como esse. Às vezes eu divido em duas sessões, né? Então você faz 50% numa primeira sessão, 50% numa seguinte. Costuma ser tempo suficiente para para abordar isso. Nesse meio tempo, inclusive, você tira foto, né? Tira print, assim, dá para selecionar, assim, dar um Ctrl C, e aí você envia isso como imagem para a pessoa, né? O meio que resultado parcial, para ela também poder ir vendo, né? Esse não é um instrumento para a pessoa fazer em casa, né? Acho que deu para perceber por todas essas orientações, por todas essas considerações. É bem importante que você possa ir fazendo junto com a pessoa, porque o ato de preencher também traz informações relevantes para a gente, né? Então é uma coisa a quatro mãos mesmo, né? Não é a pessoa fazendo sozinha. Ah, tá, mas voltando aqui, né? O que, é que a gente faz depois? Uma coisa que eu faço com frequência, pegando essa ideia de que os valores aqui não têm definições intrínsecas, é elaborar um pouquinho mais essa definição e pensar nessa definição como algo associado à história de vida, tá? Então, normalmente eu digo para a pessoa assim, tá, imagina um dicionário, que você vai abrir lá e tem a descrição de cada uma dessas palavras. Mas agora a gente não vai fazer o dicionário Aurélio, a gente vai fazer o dicionário João, por exemplo, né? Então, a ideia é que a gente possa escrever, e aí é escrever mesmo, mas se for mais fácil para a pessoa fazer de outras formas, sei lá, gravar ou algo assim, mas possa emitir algo, né, que seja de alguma forma relacionado à compreensão que essa pessoa tem sobre esse valor, né? Então, tipo assim, vamos supor que o valor é a liberdade, tá? Aí eu diria assim, liberdade para mim significa tal coisa, tal coisa, tal coisa. Né? Eu não vou pesquisar sobre o significado de liberdade no Google, eu não vou perguntar o que é liberdade para o chat GPT, eu vou realmente tentar me observar, né? Tentar acessar em mim mesmo o que é que eu entendo como sendo liberdade, tá? Eu posso também pensar em modelos, né, que às vezes a gente chama de protótipos de valores, então do tipo assim, tem alguém que eu conheça ou da minha convivência ou uma pessoa que me inspire, que eu saiba ou que eu veja como um modelo de liberdade, né? Tem essa pessoa que eu digo assim, pô, essa pessoa vive uma vida livre, né? Eu posso trazer isso também para minha definição, né? Não no sentido de uma devoção à pessoa, né? Não necessariamente nesse sentido, ou de querer precisar ser igual à pessoa, né? Mas também para ter um entendimento do que é esse valor na prática, né? Talvez ter uma referência como essa possa ajudar. E também de situações marcantes, né? Então do tipo, algum momento da vida em que isso se mostrou mais relevante, ou em algum momento da vida que foi mais doloroso porque isso não esteve presente, ou algum momento da vida que foi doloroso, mas que valeu a pena porque isso esteve presente, né? Então, é, a questão aí é justamente a gente pegar essas informações que já estão mais ou menos estruturadas dessa forma e aí sim partir para a história de vida da pessoa, né? Partir para, tá, o que é que isso revela sobre você no final das contas, né? Então é mais ou menos isso. E pensando nessas experiências marcantes, né, nessas situações marcantes, nesses eventos da vida, tem o Sweet Spot, né, que é uma proposta mais de mindfulness, né, imagética, coisas assim, que até onde eu sei é algo que não sei se foi criado pelo Kelly Wilson, mas eu sempre vejo muito associado às coisas que ele escreve, que é a coisa de você poder
pedir para a pessoa fechar os olhos, né? Se conectar ao momento presente, fazer mesmo uma prática experiencial e é, solicitar, né? Convidar a pessoa a trazer à sua mente, trazer à sua imaginação uma memória de alguma experiência relevante, significativa, marcante da vida dela, que talvez possa ter associação, possa ter relação com um desses valores, né? É, E eu acho isso muito importante, até no sentido de não tornar esse valor algo simplesmente racional, vamos dizer assim, né? Do tipo, eu tenho esse valor e eu explico esse valor e esse valor faz sentido para mim racionalmente, né? Para mim, a ideia de valor está muito mais associada a algo que a gente sente, né? Algo que a gente vive na prática, não uma coisa que simplesmente eu sei que é importante para mim, mas algo que quando eu estou conectado eu sinto algo, né? Eu sinto aquela experiência é, presente, com vitalidade, coisas assim, tá? Então, às vezes isso ajuda muito. E isso, inclusive, pode puxar um pouquinho para dores e valores, porque muitas vezes essas situações também que as pessoas podem lembrar fazendo o sweet spot, não necessariamente são experiências só agradáveis, né? A pessoa pode lembrar, sei lá, do falecimento de um ente querido, a pessoa pode lembrar de um momento desesperador, de um momento em que ela precisou tomar uma decisão drástica que mudou a vida dela completamente a partir disso. Então, muitas vezes, quando se faz esse sweet spot, você não vai ter só emoções afiliativas assim, não, né? Você pode ter sensações casca grossa, assim, também, né? Envolvidas, mas muitas vezes também associadas a essa coisa de tipo, ah, é difícil, foi sofrido, foi complicado, mas valeu a pena, ou faz parte da vida que eu quero ter, e coisas assim, né? Então, isso eu acho bem importante, né? Poder ter essa dimensão mais afetiva mesmo, associada aos valores. Aí, várias outras coisas que também podem ser feitas, aí outros procedimentos que são próprios da arte, né? Então, do tipo, pensar em ações que aproximam, ações que afastam, né? Aí pensando mais em ações comprometidas, aí já vai para outra dimensão psicológica, né? A dimensão dos comportamentos observáveis. Pensar em obstáculos internos e externos, né? E aí, juntando isso, você já tem a Matrix, né? Que é um outro instrumento, um exercício de tomada de perspectiva em que você vai basicamente descrever o que é importante para você, quais são os obstáculos internos, se aproximar disso que é importante, o que é que acontece quando você se aproxima, o que é que acontece quando você se afasta, e por aí faz, né? Ponto de escolha também uma outra forma de elaborar isso. Então, basicamente aqui a ideia é usar essa clareza de valores para mobilizar ações conectadas com esses valores e também para facilitar ou mesmo para dar uma direção, não é bem uma justificativa que eu quero dizer, mas para dar uma, enfim, para dar um contexto, ótimo, para dar um contexto às práticas de aceitação e difusão cognitiva, né? Que é aquela coisa do tipo, ah, eu tô aceitando essa emoção, eu tô convivendo com esse pensamento, para quê, no final das contas? Por que que eu tô fazendo isso, né? E não simplesmente evitando essa emoção a qualquer custo, ou não simplesmente entrando em contato com esse pensamento como se fosse uma verdade absoluta. Basicamente porque fazendo isso, né, aceitando as emoções e manejando os pensamentos com abertura e difusão, talvez você esteja mais apto a se aproximar das coisas que fazem sentido para você, se aproximar dos seus valores, né? Então, tendo os valores mais claros, a gente articula basicamente os outros processos, né? É, tudo está muito interconectado, né? E mesmo os processos que eu não citei agora, né, de contato com o momento presente e do self como contexto, também podem entrar nesse jogo, assim, né? Você também pode usar essa noção de valores um pouco mais clarificada para, a partir disso, mobilizar também esses outros processos, tá bem?
Bom, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou colocar um extra, tá? Que é uma coisa que eu pensei. Para quem já viu minha outra gravação sobre análise funcional baseada em processos, né? Coisas assim. Ah, e aí uma coisa que eu imaginei é na ideia de a gente poder visualizar os valores em uma rede complexa também, né? Existe essa noção de ecologia de valores. Então, mesmo esses valores que estão aqui definidos, né? Vamos pensar esses seis aqui, ou mesmo que você chegasse nesse ponto através de outros caminhos, né? Aqui já não tem mais tanto a ver com esse instrumento em si dos CATs. Mas uma vez que a pessoa tem claro esses valores, não necessariamente esses valores vão estar sempre, vamos dizer assim, sempre em paz um com o outro. Vão existir situações na vida que são dilemas, assim, né? Em que você tem caminhos diferentes, em que um te conecta mais a um dos valores que é muito importante para você, e o outro caminho te conecta mais a um outro valor que também é muito importante para você. Então, aquele dilema que não é a vida que faz sentido versus a vida que não faz tanto sentido, mas é tipo a vida que faz sentido a partir de caminhos diferentes, né? É... E aí eu acho que nesses casos, talvez ter uma forma de visualizar a interação entre os diferentes valores pode ser algo bem interessante. E aí foi algo que eu pensei justamente através da, da rede complexa. Eu acho que eu vou fazer isso agora. Eu vou pegar, na verdade, um exemplo que eu fiz aqui meio aleatoriamente. Só, aqui eu estava conversando sobre isso, sendo que estava do lado aqui do Miro. Então eu vou mostrar já mais ou menos como é que eu imaginei que isso seria, tá? Isso aqui é um exemplo fictício, tá? Então basicamente não é nada associado. Eu, na verdade, nunca usei esse tipo de procedimento ainda com alguém que eu atendesse, né? Ainda não tive essa oportunidade e realmente está mais no campo das ideias. Mas como eu comentei agora há pouco, esses diferentes valores eles se estabelecem relações entre eles e a depender da situação, aí vem um pouco, né? Acho que seria bom. Eu estou apresentando isso até mesmo para que outras pessoas possam opinar e ver se isso faz sentido. Eu não vejo tanto como se essa relação entre eles fosse tão estática, né? Fosse tão estável assim. Talvez algumas coisas possam até ser. Mas eu acho que a depender da situação, a relação entre os valores ela pode se alterar, né? Então você pode ter situações em que determinados valores estão trabalhando de forma mais cooperativa e você pode ter situações em que os valores estão se interrelacionando de forma mais competitiva, tá? Isso, obviamente, metaforicamente, tá? Ou não. Mas numa visão bem evolucionista, assim, de meio que repertórios disputando espaço, pensando assim, tá? E aí você pode ter dinâmicas como essa, né? Do tipo, ó, setas preenchidas indicam feedbacks positivos, ou seja, coisas que se retroalimentam, coisas que se reforçam. E setas brancas indicam feedbacks negativos, ou seja, coisas que têm uma dinâmica de fluxo negativo, né? Feedback negativo. Ah, então, por exemplo, nessa composição aqui, o que a gente tem é seis valores, né? Amor barra paixão, perdão, humildade barra simplicidade, autoconhecimento barra autorrespeito, equilíbrio, independência barra autonomia, né? Então, esses são valores importantes para essa pessoa. E aí, dentro disso, você tem algumas relações. Por exemplo, a noção de que paixão e perdão se relacionam bem, inclusive o amor, a paixão, fortalece muito o perdão, né? Então, mais ou menos essa dinâmica aqui ilustrada. Em contraposição, o autoconhecimento, autorrespeito, parece que influencia muito na situação de tirar um pouco da força do perdão, né? Talvez nessa situação específica, que eu não sei qual é, né? Mas eu imaginei, sei lá, alguém que teve um conflito familiar, né? Algo assim, né? Alguém que está numa relação com um familiar, pelo qual a pessoa tem uma relação
longeva e talvez até agradável, mas que essa pessoa fez algo muito invasivo, algo enfim, muito complicado e gerou um conflito a partir disso, pensando nesse exemplo bem arbitrariamente. Ah, e aí, nesse caso, o autorrespeito, o autoconhecimento meio que dão uma baixada na bola do perdão, tá? Ao mesmo tempo, autoconhecimento e autoconhecimento, autorrespeito e independência e autonomia se reforçam muito positivamente, né? Então são duas coisas que não são a mesma coisa, mas parece que quando uma cresce, a outra cresce também bastante. Então são dois coleguinhas assim, né, nessa situação. Daí você tem, por exemplo, o equilíbrio. Engraçado aqui que o equilíbrio se relaciona a várias coisas e todas as relações bidirecionais, né? É... Mas nada muito forte, assim, né? Então, tipo, nada que tenha um super impacto, podemos pensar. E você tem outra relação de feedback negativo aqui, que é da independência e autonomia com humildade e simplicidade, né? Então, talvez de alguma forma, a partir do momento que essa pessoa se percebe mais humilde, ou melhor, mais independente, mais autônoma, ela se sente também de alguma maneira, em contrapartida, se afastando mais desse valor de humildade, simplicidade e por aí vai, tá? É, isso é algo que para mim faz sentido, esse tipo de elaboração, né? Pensando pessoalmente, eu acho que ajudaria a tornar essa clarificação de valores ainda mais completa, né? Do tipo assim, não só clarificar o que é importante, mas também clarificar como as coisas que são importantes para mim se relacionam entre si, situação a situação, né? Porque a gente pode imaginar, talvez, vamos supor que essa pessoa toma uma decisão de se reaproximar desse familiar, né? Vamos pensar que a situação fosse essa. Talvez com a mudança de cenário, essas relações mudariam também, né? Essa é a ideia que eu tenho de que isso não é tão estável assim, mas assim, tô hipotetizando, tô criando ideias malucas aqui. Não tem nada tão bem pesquisado assim nesse sentido, mas tô meio que tomando como base o conhecimento já da noção de redes complexas lá da terapia baseada em processos, tá? Então, eu acho que é isso. Eu acho que finalmente eu consegui completar tudo. Cadê? Peraí. Opa. Ai, meu Deus. Aqui, terminei, né? Olha só. Tantão de coisa que foi. Espero que tenha ficado legal, tá? Mas principalmente, pra mim, foi tranquilo, né? Então, tá valendo. Inclusive, deu pra perceber provavelmente, né? Esse lado aqui do meu rosto ficando cada vez mais escuro, porque foi anoitecendo, né? É, Mas é isso então, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição pelo Instagram, né? O Instagram é esse aqui que vocês podem. Acho que vocês viram, né? Tava aqui em cima do meu rosto o tempo todo, @psijoãomartins. Vou pedir também que quem puder deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, faça todas essas coisas aí do YouTube. E meu desejo é postar coisas aqui mais, então deixem nos comentários também, ou me mandem no direct o que é que vocês gostariam de ver. Faz sentido usar a clarificação de valores com os cards, né? Vocês acham que esse instrumento é útil para a prática clínica ou não? Ou tem alguma coisa que vocês preferem usar mais? Então, fique à vontade, né? Reforço o que eu disse no começo, não existe topografia perfeita, tá? Mas é assim que eu faço, é assim que tem feito sentido para mim, e eu sinto que eu consigo desenvolver coisas importantes, assim, mobilizar mesmo processos de mudança significativos usando esse instrumento. E estou apresentando isso para que mais pessoas possam fazer o mesmo, tá? Então é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.